Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Julião Toé, para mais uma aulinha de exercício sobre as nossas videoaulas. Essa vai ser a nossa segunda videoaula de exercício, que, por um acaso, ela é correlata à nossa segunda aula de teoria, né? Óbvio, eu tive aquelas duas. A gente teve aquelas duas primeiras aulas correlacionadas à parte de introdução, mas aqui já entrando na matéria de fato, essa aqui já é a nossa segunda aula. Lembrando que esses exercícios, eles estão, em geral, no Callister, é o capítulo 2 do Callister, a parte de estrutura atômica de materiais. Aqui, agora, a gente vai fazer uma lista sobre modelos atômicos, números quânticos e distribuição eletrônica. Se você não tem muita noção sobre essa matéria, eu recomendo assistir a nossa aula, que vai estar aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição, aqui em cima, a gente vai colocar para vocês o vídeo. Vou tirar aqui novamente a minha cara, para vocês ficarem apenas com a beleza das ciências e engenharia de materiais. Bom, vamos começar de exercício aqui. Primeiro, ele fala para a gente citar dois importantes conceitos da mecânica quântica associados ao modelo atômico de Bohr. E o B, ele cite dois refinamentos adicionais importantes que resultam do modelo atômico mecânico ondulatório. Caramba, Júlio, não estou entendendo nada que você está falando, que é como que funciona o modelo atômico de Bohr, o que é o modelo atômico mecânico ondulatório. Gente, tem que olhar a teoria, não adianta. Esses aqui foram dois postulados que tiveram. A gente primeiro começou com o modelo atômico de Bohr e depois a gente teve um refinamento para o modelo mecânico ondulatório. Se eu fosse aqui te dar uma resposta bem direta, qual é a resposta? Bom, dois importantes conceitos da mecânica quântica associados ao modelo atômico de Bohr. Tem um desenho extra ali. O primeiro é que os elétrons são partículas que se movem em orbitais discretos. O que é um orbital discreto? Ele é um orbital que eu sei a posição exata dele, ele só pode estar exatamente naquele lugar. Na nossa aula a gente abordou bem essa questão dos modelos, ou seja, se o seu átomo está necessariamente, se eu fizer aqui um desenhozinho, e aqui eu tenho o meu orbital, e aqui eu tenho um elétron, deixa eu botar um negocinho azulzinho bonitinho, eu tenho o meu elétron aqui, o meu átomo, ele necessariamente vai estar numa posição aqui do meu átomo, do orbital do meu átomo. A energia do elétron é quantizada em camadas, ou seja, eu tenho algumas camadas principais, e a energia desse elétron, ele é devido a essa camada. Deixa eu botar aqui o vermelho de novo. Então, eu vou ter aqui a minha primeira camada, vou ter minha segunda camada. Então, cada camada dessa vai me dar um nível energético do meu elétron. B, cite os dois refinamentos adicionais importantes que resultam no modelo atômico mecânico ondulatório. Aqui eu tenho meus dois refinamentos, que são a posição do elétron é descrita em termos de uma distribuição de probabilidade. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma variação, a gente viu isso na aula, que ao invés de eu ter um local exato onde vai estar o meu elétron, né, eu estava ali o meu núcleo, né, ao invés do meu elétron estar exatamente paradinho aqui, ele vai ter uma probabilidade de se encontrar pelo meu orbital, o que eu chamo de uma nuvem de probabilidade. Ou seja, ao invés de ele estar nessa posição paradinho, eu vou ter uma distribuição da chance do meu elétron estar nesse local. Isso que a gente chama de distribuição de probabilidade. E o segundo ponto é que a energia do elétron é quantizada em camadas e subcamadas. A gente tem uma coisa em comum entre os dois modelos. O que a gente tem em comum é que ambos os modelos eles descrevem que existem camadas. Ou seja, ambos os modelos descrevem, eu tenho uma camada, eu tenho duas camadas, eu tenho três camadas. Entretanto, o segundo modelo, que é o mecânico ondulatório, ele diz que eu tenho a minha subcamada, que são as minhas camadas S, D, E e F. Ou seja, a energia do elétron é quantizada em camadas e subcamadas. Cada elétron é caracterizado por 4 números quânticos. Quais são os números quânticos? Vocês lembram? Bom, agora a segunda questão é em relação aos elétrons e estados eletrônicos, o que cada um dos 4 números quânticos especificam. Então, aqui a gente já vai começar a ver quem são os meus números quânticos. Eu tenho o meu número quântico N, o meu número quântico L, o meu ML, o meu S.
Esse aqui é o meu número quântico principal, que ele designa a camada de elétrons, por exemplo. Se eu tenho um número quântico n igual a 1, então eu tenho que meu núcleo, né, eu vou ter uma camada. Se eu tenho ele igual a 2, então eu vou ter duas camadas. Então esse aqui é o meu número quântico principal. O meu número quântico L, que a gente também chama de azimutal, é o meu número quântico da minha subcamada. Ele vai descrever o formato, dependendo do valor de n e, obviamente, o valor de elétrons, como que vai ser o formato da minha distribuição de probabilidades. Aqui também o meu número quântico L, ele vai designar qual é a minha subcamada, né? Se é minha subcamada S, minha subcamada... Aqui o meu número quântico, ML, designa o número de estados de elétrons em cada subcamada de elétrons, e o meu número quântico ms, que é o número quântico magnético, designa o momento de spin de cada elétron. Pode ser ou positivo ou negativo, que a gente chamou de mais meio ou menos meio. Uma questão teórica também importante de ser vista. Bom, vamos para a nossa terceira questão aqui. Ele já começa fazendo uma afirmação que os valores permitidos para o número quântico de elétrons são os seguintes. Então, se eu tenho o meu valor de m, que é o meu quântico principal, ele pode assumir o valor 1, 2, 3, blá, blá, blá. O meu L, ele pode assumir o valor de 0, 1, 2, 3, sempre sendo n menos 1. Ou seja, se o meu n é igual a 2, por exemplo, 2 menos 1, eu vou poder assumir tanto o valor de 0 ou de 1. O meu número quântico ml, ele pode assumir tanto o valor de 0 ou mais ou menos 1. Né? Mais ou menos L, no caso. Então, se eu tenho um valor de 1 aqui, eu vou poder assumir 0, mais 1 ou menos 1. Diferente daqui que eu só vou poder ter 0 ou 1. E o meu número quântico aqui magnético, que vai ser sempre mais 1 ou menos 1. Aqui as relações entre N designações de camadas, elas estão na tabela 2.1 do Callister, caso vocês queiram conferir. E aqui a gente tem a relação da subcamada, né? Quando L é igual a 0, eu tenho uma subcamada S. L igual a 1, eu tenho uma subcamada P. L igual a 2, eu tenho uma subcamada D. É a forma de identificar a minha subcamada. Haja visto, dito isso, ele fez a seguinte afirmação, olha, para a camada K, os 4 números quânticos para cada um dos 2 elétrons no estado 1s, na ordem de NL, ML, MS, são 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, menos 1, aí menos 1 meio. Escreva os 4 números quânticos para todos os elétrons das camadas L e M e observe quais correspondem aos subníveis S, P e D. Caramba, Júlio, não entendi nada que você me falou. O que é isso que você está falando? Que número é esse aqui, cara? 1, 0, 0. O que ele está falando aqui, gente? Aqui, ele está falando que esse aqui é o meu N, esse aqui é o meu L, e esse aqui é o meu ML. Esse aqui é o meu MS. É o meu valor do número quântico magnético. Então, como que ele chegou nesse valor de 1, 0, 0, 1 meio? Ele falou aqui, ó, os 2 elétrons do estado 1s. Quando eu faço a minha distribuição eletrônica, como que faz a distribuição eletrônica, Júlio? Novamente, vocês estão na aula, que eu mostro mais ou menos como que é a distribuição eletrônica. Matéria de ensino médio, mas é sempre bom revisar. Tem um elétron só. Qual que vai ser a minha distribuição eletrônica? 1s1. Como que eu vou distribuir aqui? Qual que vai ser o meu valor de N? Bom, se eu estou na camada 1, então o meu número quântico principal é 1. Quando N é igual a 1, eu sei que o meu valor de L é N menos 1. Então, o meu L só pode assumir o valor igual a 0. E como o meu ML é exatamente mais ou menos L, mais ou menos 0 é 0. Então, qual que vai ser os 4 números quânticos? Vai ser 1, 0, 0 e meio. Por que meio aqui? Porque o número quântico magnético é sempre mais ou menos meio. Então, ele vai sempre começar com positivo e depois ele vai ter o negativo. Correto? A mesma coisa acontece aí no caso, quando eu tiver o 1S2,
eu vou ter esse primeiro aqui, esse aqui é do meu primeiro elétron, e esse aqui é do meu segundo elétron. É exatamente a mesma coisa, só que eu vou ter um spin negativo, que é o meu segundo elétron. Então, ele pede para fazer isso. Aqui, ó, escreva os 4 números quânticos para todos os elétrons das camadas L e M. Quais são esses? Ou seja, quem é a minha camada LM? Minha camada LM é quando o meu número quântico principal é 2, é minha camada L. Quando o meu número quântico principal é 3, é minha camada M. Então, a gente vai ter que descrever todos os números para esses. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar para o estado L. Deixa eu botar vermelho que destaca melhor. Bom, para o estado L, eu tenho que N é igual a 2, correto? Aqui, ó. Esse aqui é o meu estado L. Se o meu N é igual a 2, quem vai ser o meu L? O meu L vai ser 0 ou 1. Então, os valores de L possíveis são 0 e 1. Os valores de ML possível são 0, mais 1 e menos 1. Por quê? Porque o meu ML é mais ou menos L. Se eu tenho mais ou menos 0 é 0. Mais ou menos 1 é mais 1 e menos 1. E os valores de MS são sempre mais ou menos 1/2. Então, quais vão ser aqui, né? Quais vão ser os números quânticos? Então, eu vou ter os meus estados S, óbvio, né? Porque eu já tinha preenchido a minha primeira camada, um S1, um S2. Então, agora eu vou ter a minha camada 2S1. Esse aqui vai ser o meu 2S1, que vai ser o quê? O número quântico 2, 0, 0, meio, meus 2S2, 2, 0, 0, menos meio. E agora, depois que eu completei a minha segunda camada S, eu vou para a minha camada P. Então, para o estado P, que no caso aqui vai ser o meu 2P1, certo? Vai ser esse aqui, ó. Número N, aí eu vou ter o meu número L1, que é uma possibilidade, depois meio. Depois que eu já completei 1, vou ter o meu menos meio. Beleza. Aí agora eu vou para o meu P3. Vou ter 2, 1 e 1, que é a outra possibilidade que eu tenho. Não, eu não tenho que preencher todas as possíveis. E assim por conseguinte, 2, 1, mais, menos meio. 2, 1, menos 1, mais, menos meio. Entenderam, gente? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, escrevam aí no comentário. Vamos fazer agora para a próxima. Vamos lá, gente. Agora eu vou para o estado M. Quem é meu estado M é quando o meu N é igual a 3. Quais são todas as possibilidades? Todas as possibilidades, eu tenho 18 estados possíveis. Caramba, é coisa pra caramba. Não vou falar um por um aqui não, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui falando. Mas só para a gente revisar essa parte aqui conceitual, porque entendendo isso aqui, você consegue fazer bem facilmente. Os valores possíveis de L são 0, 1 e 2. Por quê? Meu L é N menos 1. Se meu N é igual a 3, 3 menos 1, 2. Então, eu posso assumir um valor de 0, de 1 ou de 2. São essas 3 primeiras possibilidades. E o meu valor de ML é mais ou menos L. Então, eu tenho 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Eu tenho 5 possibilidades. Aqui, ó. Os valores possíveis de ML são mais 1, menos 1, mais 2, menos 2 e 0. E o MS, a mesma coisa. Então, eu vou lá preenchendo de novo. Eu vou na minha terceira camada aqui, ó. Para os estados S, os números quânticos são... são 3 camadas, correto? Então, eu começo com 3, 0, 0. Depois eu vou começar com 3, 0, 0, menos meio. Agora eu vou para o P. Esse aqui são o S, ó. E agora eu estou no P. Para o P, eu vou ter 3, 1, 0, 3, 1, 0, menos meio. 3, 1, 1, 3, 1, 1, menos meio. 3, menos 1. 3, menos 1, menos meio. Mais meio, menos meio. Essas aqui são todas da camada P, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente 6 elétrons. E agora a minha camada T eu vou ter mais 10 valores, ó. Entenderam, gente? Dá uma lida sem pressa, qualquer coisa volta um pouquinho no vídeo. É só uma questão bem mecânica, inclusive, depois vocês pegam um jeito, fica bem fácil. Mas se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que a gente responde. Bom, aqui já é um exercício de configuração eletrônica, bem mecânico também, só para a gente revisar o conceito. Ele pediu desconfigurações eletrônicas para os seguintes íons: Fe2+, 3+, cobre
mais, bário 2 mais, bromo menos e oxigênio 2 menos. Aqui eu coloquei para vocês exatamente o esqueminha teórico de distribuição para dar uma facilitada aqui na hora que a gente estiver fazendo exercícios para vocês enxergarem melhor. A gente sabe que o ferro, a configuração eletrônica para um átomo de ferro é essa. Isso aqui é um átomo de ferro, certo? Essa aqui é a configuração eletrônica para um átomo de ferro. Só que ele não está querendo saber o do átomo de ferro. Isso aqui eu só consigo ver os elétrons e distribuir, que eu vou achar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3, 4s2, 3d6, pela ordem. Ele quer saber o do meu ferro 2+. O que é o meu ferro 2+? O meu ferro 2+ é um íon. Se ele está com a carga aqui 2+, significa que ele está com a carga positiva. E como que ele faz para ficar com a carga positiva? Ele perdeu elétrons, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, eu vou ter que pegar, e na minha distribuição eletrônica, tirar 2 elétrons. Eu vou tirar de qual camada? Dessa camada aqui, que é o 4s2. Então, para eu tornar um íon com a carga mais 2, ele deve perder 2 elétrons. Nesse caso, os 4s. Então, a configuração eletrônica do Fa2+, vai ficar essa aqui, que é exatamente a configuração anterior, só que sem o 4s2. Agora, para alumínio 3+, é mais ou menos a mesma ideia. A configuração eletrônica de um átomo de alumínio é essa. Naturalmente, a gente consegue ver, fazendo pela distribuição, eu vejo o número de elétrons, faço aqui a minha distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Esse alumínio, ele perdeu 3 elétrons. Então, eu vou ter que cortar 3 elétrons. Como eu corto 3 elétrons aqui, eu vou ter que pegar aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons, no final das contas, 3 elétrons. Vai sobrar o quê? Vai sobrar isso aqui, que é exatamente aqui a minha distribuição, 1s2, 2p6. Tranquilo, né, gente? Qualquer coisa vocês comentam aí, mas essa aqui é molezinha. Agora, continuando, eu tenho o meu cobre. O cobre é um caso interessante, porque um cobre, ele não segue o meu modelo ideal teórico de distribuição do princípio de Aufbau. O princípio de Aufbau é exatamente a forma que eu estou distribuindo teoricamente meus elétrons nas subcamadas. O átomo de cobre, se vocês olharem aqui, ó, vamos lá, 1s2, ok, 2s2, ok, 2p6, 3s2, ok, 3p6, 4s2. Ué, cadê o 4s2? 4s1? Sim, porque o cobre, ele é um caso que ele não segue a distribuição teórica. Ele primeiro preenche a camada 3d10 para depois preencher a 4s2. A gente comentou sobre isso na nossa aula, recomendo vocês assistirem. Então, alguns materiais da tabela periódica, eles têm essas características de exceção. Então, se eu quero um cobre mais, ou seja, um cobre que perdeu um elétron, eu vou ter que tirar um elétron. Eu vou tirar exatamente o meu 4s1 daqui. Então, para ele tornar um íon com carga mais 1, ele deve perder um elétron. Nesse caso, é o 4s. Assim, a configuração eletrônica vai ser o que sobrou aqui, que é só tirar o 4s1. Aqui eu tenho o Ba2+, que eu tenho o número atômico do bário, né? Que é 56. Mas como ele não é um elemento de transição, a configuração eletrônica dos átomos dele, ele é certinho aqui, ó. Vamos lá. Cheguei aqui no 3d10, vamos usar o 3d10 para não ficar muito longe. Depois eu vou ter o meu 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, que está ali. Aí aqui, ó, 5p6, 6s2. Como ele não é um elemento de transição, ele vai estar com a distribuição dele eletrônica certinho. E para ele se tornar um íon, ele vai ter que perder 2 elétrons da minha camada mais externa. Quem é a minha camada mais externa aqui no caso? É a minha camada 6s2, que é a camada que ele vai perder. Então vai sobrar até o 5p6. Só para finalizar, que não tem muito segredo, é o do bromo e do oxigênio. Eu recomendo vocês a fazerem alguns exercícios desses em casa, sozinho, só para exercitar. Aqui eu tenho o meu bromo. Aqui no caso, o bromo, ao invés de eu ter uma carga, um íon positivo, eu tenho um íon negativo, ou seja, esse bromo aqui, ele ganhou um elétron.
Então, se a minha configuração tradicional é essa aqui do meu cromo, eu vou ter que adicionar um elétron na última camada. Eu estou vendo aqui que é a minha última camada, a 4s2, 4p, 3d10, 4p6, 4p5. A minha última camada é a minha camada 4p5. Então, se eu adicionar um elétron, ele vai exatamente para mim essa última camada. Então, ao invés de ficar com 4p5, eu vou ficar com 4p6. Vou adicionar um elétron na minha última camada. E o mesmo se aplica para o oxigênio, mas aqui eu estou adicionando 2 elétrons. Essa aqui é a configuração natural do oxigênio. Se eu adicionar 2 elétrons, ele vai ter que vir para a minha camada 2p4, que aqui está, né, certo? Se eu seguir na sequência aqui, 1s2, 2s2, 2p4. Acabou o elétron. Beleza, mas é um íon. Adicionei 2 elétrons. Então, eu vou conseguir adicionar 2 elétrons na minha última camada e ficar com uma camada 2p6. Então, aqui ele vai ter essa configuração eletrônica. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu agradeço sempre o feedback de vocês, caso vocês estejam gostando, caso tenha alguma sugestão, algum exercício em específico, vocês me falem que eu posso tentar resolver aqui para vocês e passar aqui em off. E eu gostaria de pedir para vocês, se puderem, obviamente, curtir esse vídeo, caso vocês tenham gostado, se inscrever no canal, que é bem importante para a gente. E é isso aí. Eu vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.